agora não tem mais volta. A ampulheta da humanidade se esvaziou. Ouçam bem, porque a verdade é insuportável. Este planeta está amaldiçoado. Como foi decretado no alvorecer dos tempos, maldita será a terra por tua causa. Hoje somos testemunhas oculares do cumprimento dessa sentença. A tecnologia, a poluição, a soberba do homem. Não só envenenaram o ar, corromperam a própria alma da criação, transformando-a em um monstro que devora seus próprios filhos. Olhem para o Nepal e para a China. Contemplei o horror. O que aconteceu lá não é um simples desastre natural. É um julgamento divino executado com uma violência nunca antes vista. Aquela nação foi atingida por um inferno congelado, um muro de gelo e morte que desceu com a fúria de 1000 demônios. Não houve tempo para o terror, nem tempo para o último suspiro. Não houve tempo para se esconder. A natureza, em seu estado mais selvagem e impiedoso, apagou a existência de civilizações inteiras em um piscar de olhos. Arrasou casas, devorou as árvores, pulverizou pessoas inocentes. Foi uma carnificina silenciosa e brutal. E ouçam isso, porque é o mais assustador. Não sobrou nada. A força foi tanta que nem sequer encontraram evidências dos corpos. Eles foram reduzidos a pó. Eles foram apagados da face da terra como se nunca tivessem existido. É o aniquilamento total. E isso, como advertiu a Sagrada Escritura, é apenas o princípio das dores. Vocês não sentem isso? Virou nossa rotina. É o terror de cada maldito dia. A terra não descansa, porque nós não a deixamos descansar. Não houve um só dia neste calendário em que o planeta não tenha tremido. Você tenta conter um terremoto, e o calor extremo provoca incêndios apocalípticos. Você tenta conter as chamas, e o chão se abre sob seus pés. É um ciclo interminável de destruição. Uma praga sucede a outra, sufocando a humanidade. O terror aumenta, a paralisia nos consome. Ninguém, absolutamente ninguém, está isento. O Senhor Jesus avisou com uma clareza ofuscante. Quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o fim está próximo. O fim já não está batendo a porta. Ele já a derrubou. Fique, porque o que vamos analisar a seguir vai te obrigar a abrir os olhos antes que seja tarde demais. Não quero te assustar, mas o cientista em 1960 disse que para esta data, para 2026, o mundo acabaria. Notícias oficiais estão mostrando isso nas telas. Vários noticiários entraram em acordo para divulgar essa notícia alarmante. Mas o que a Bíblia nos diz? E se eu te disser o mês em que esse cientista disse que isso colapsaria? Porque ele falou o mês, não falou o dia, mas disse o mês em que tudo isso explodiria. Isso foi o que esse cientista disse, baseado na matemática. Por isso quero dizer para vocês olharem os noticiários, porque isso está aparecendo nos noticiários. Isso não é uma teoria da conspiração. Não é mais um evento ou invenção da internet. É uma notícia oficial, baseada em um estudo científico publicado em 1960 pela prestigiada revista em espanhol Ciência. Assim como estou dizendo, liderado pelo cientista Heinz de Forster e uma equipe de matemáticos da Universidade de Illinois, então, eles usaram uma equação hiperbólica perfeita, avaliando as probabilidades do crescimento da população, os controles de natalidade nos últimos 2000 anos. Exatamente como estou te dizendo. Por isso eu te digo e vou mencionar o mês. Ou seja, eu preciso da Bíblia. A Bíblia, porque é mais do que eu vou te dizer. Faz muito sentido com a Bíblia.
muita coerência com a Bíblia. Eu sei que o dia e a hora ninguém sabe, e sobre isso vamos falar depois. Mas eles avaliaram o comportamento da taxa de natalidade nos últimos 2.000 anos, e por isso dizem que em 2026 o mundo já não aguentaria mais. E a conclusão a que eles chegaram há décadas nos coloca exatamente no tempo de 2026. Eles previram mais, matematicamente, que nessas datas o mundo entraria em colapso. Matematicamente, estatisticamente, eles fizeram isso. Disseram que a estrutura da Terra sofreria um colapso absoluto. Eu venho falando com vocês sobre os últimos tempos. Outros cientistas falam sobre o relógio do juízo final. E agora, esses cientistas chamam isso de saturação do sistema por superpopulação. Ou seja, a Terra não aguentaria mais. Mas o que nós temos é a Bíblia e o discernimento do Espírito Santo. E sabemos que a Terra não está vivendo uma simples crise estatística de superpopulação nem de fome. A Terra está chegando a um clímax e isso foi planejado pelo Criador. Estamos chegando aos últimos tempos. Por isso, eu incentivo todos vocês a crerem. Fiquem conosco do começo ao fim nesta transmissão, porque hoje vamos revelar a matemática humana e as profecias bíblicas. E vamos ver até onde a matemática humana tentaram enxergar. Inclusive, vamos unir isso. Não vamos definir uma data exata, mas quero te dizer, e vou até mencionar o mês. E isso me faz pensar muito. Vou mencionar o mês, e isso está deixando teólogos, cientistas, filósofos e os noticiários mais respeitados do mundo abalados. E se você se desconectar por um segundo, vai perder a peça-chave desse quebra-cabeça profético. E é o código de Jesus que eu vou mencionar, que muitos ignoram e que de alguma forma parece ter relação com o que esses cientistas matemáticos afirmaram. Eu vi isso em um noticiário e disse que ia investigar, e por isso, depois de fazer essa pesquisa, vou falar com você sobre esse assunto. Você merece saber antes que os noticiários te bombardeiem, te assustem e gerem pânico. Por isso, eu te incentivo a curtir este vídeo, a dar like neste vídeo, a compartilhar este vídeo em massa. Assim, muitos outros poderão se juntar. A Terra não aguenta mais. Isso é uma realidade. Os sinais mundiais... Sei que há muitas pessoas que saíram para enganar o mundo. Por isso, os governos se preparam para criar cortinas de fumaça. A desclassificação desses arquivos, a cada dia estão surgindo comportamentos cada vez mais estranhos. OVNIs, extraterrestres. Estão aparecendo várias evidências de que eles realmente existem. E tudo isso é um grande engano, porque sabem que o tempo está próximo. A Terra já não aguenta mais. Estamos vendo como a criação geme por causa do pecado e do esgotamento do sistema atual. Por isso eu te digo, o que esse cientista disse para 2026. E se for assim, teríamos que ter hoje, porque vou te mostrar 2030. O que 2030 tem a ver com isso? O que 2033 tem a ver com isso? Por isso eu te digo, o que estamos vendo é que o sistema atual está colapsando. E não é por acaso que estamos presenciando um aquecimento global sem precedentes. Isso já estava estabelecido nas profecias. O sol vai esquentar 7 vezes mais. A Bíblia diz isso. Aqui o calor, aqui em Copacabana, onde nós estamos, Medellín, isso é um calor praticamente insuportável. E a Bíblia diz que a terra vai esquentar 7 vezes mais. A escassez extrema de recursos. Há uma ameaça de apagões. Há ameaças de que o petróleo vai ficar escasso e que os preços vão ser altos. O surgimento de novas pandemias mutantes que ameaçam nos trancar de novo. Estão mutando a Covid. Também estão mutando as novas doenças que estão aparecendo.
o ebola, a mutação do ebola. Então, estamos vendo coisas sérias. Os terremotos estão acontecendo em lugares onde jamais se pensava que aconteceriam, inclusive atingindo magnitudes destrutivas. Sempre aparecem. Já virou algo normal. Falam de terremoto em tal lugar, já é normal ouvir isso. Já é normal. Sempre se ouvem terremotos, tremores, ouvindo rumores de guerra todos os dias, em todas as notícias. E o sistema globalizado está cambaleando, ou seja, estamos vendo isso diante dos nossos próprios olhos. Mas prestem muita atenção nisso. Prestem muita atenção nisso. Eu disse para não piscar, porque você pode perder a peça-chave desse quebra-cabeça profético. Aqui vem o grande engano que eles estão preparando. Os governos do mundo começaram a desclassificar arquivos, e não apenas os arquivos. Também fica a pergunta, por que eles estão fazendo isso agora? Por que eles estão fazendo isso agora? Por que a ciência e a política entram em acordo para falar de algo que está fora deste mundo? Por que justamente este ano? E a Bíblia que eu tenho aqui nas mãos e aquela que você vai correr para pegar porque vai precisar dela. A Bíblia já nos advertiu sobre a grande apostasia. A Bíblia já disse isso. E que viria um espírito de engano que operaria com grande poder. O apóstolo Paulo também disse isso. Vem um espírito de engano que operaria o que é conhecido como a mal chamada ciência. Pois bem, não vamos descartar ainda o que esse cientista previu sem antes ouvir o que a Bíblia diz, sem antes saber o que a Bíblia me ensina. Porque eu baseio tudo na Bíblia. Eu posso descartar isso de cara e dizer que os extraterrestres que estão aparecendo e todas essas imagens são demônios. Já falei isso para você. São demônios. São demônios e é por isso que a Bíblia diz, mesmo que venha um anjo do céu e pregue um evangelho diferente do que nós pregamos, seja anátema. E também a Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, os extraterrestres que Donald Trump diz que há evidências, tanta coisa, e que aparecem objetos voadores, de cara eu digo, são demônios que estão se disfarçando de seres superiores, seres estranhos, alienígenas, para enganar. Já sabemos disso. Mas não vou descartar ainda a data desse cientista. Não vou descartar isso. Não são alienígenas, são demônios. Mas eles estão preparando o cenário para dar uma explicação humana e científica para o evento mais glorioso e magnífico de toda a história. O arrebatamento, o rapto. E não é só a ciência ou os políticos que estão envolvidos. Muitos pastores também estão dizendo à igreja que o rapto não existe, que é no meio ou no final. E a ciência também está se unindo para desviar a atenção da humanidade da verdadeira redenção, do verdadeiro rapto, o arrebatamento. A palavra de Deus deixou registrado de forma contundente, veja, contundente, no Evangelho de Mateus 24, versículos de 7 a 8. Abra sua Bíblia e preste atenção. Veja, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, fomes, terremotos em diferentes lugares, e tudo isso será o princípio das dores. O que estamos vivendo? Princípio das dores. É o clímax da história. Mas isso é apenas a superfície do que tenho para revelar a vocês hoje. Ou seja, o que estou dizendo para vocês é apenas a introdução de tudo o que vem, tudo o que pretendo dizer agora com a Bíblia na mão. Por que os cientistas olham para a crise da Terra e ficam assustados? Por que ficam assustados? Porque justamente agora. Mas eles ignoram que há algo que talvez descartem de imediato. Existe uma nação que ativa o cronômetro do juízo de Deus. Existe uma nação que eles não levam em consideração. E por isso quero entrar no verdadeiro relógio profético. A nação de Israel e o papel que os Estados Unidos estão desempenhando neste exato momento. Com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus. Aqui está, eu vou usá-la.
de forma muito poderosa para ver se estamos a poucos dias de tudo isso colapsar, de tudo isso acabar. Por isso, hoje eu preciso falar com você, porque os cientistas estão usando matemática, probabilidades, a superpopulação, a taxa de natalidade. Mas eu, neste momento, vou usar o relógio profético que é Israel. As 70 semanas e os 6.000 anos. Você não vai querer sair, né? Eu vou usar isso para calcular com a Bíblia o que os cientistas e matemáticos disseram. Os cientistas e os teólogos vamos sentar para dialogar agora. Não sei se você é cientista e talvez você diga, não, isso é pura conversa. Vamos ver. Para entender por que o mundo colapsa neste tempo, não precisamos olhar para as sedes da ONU, a Organização das Nações Unidas. Não. Inclusive, temos que olhar para Jerusalém. Israel é o relógio profético de Deus e os ponteiros estão se movendo de forma alarmante. Não vou falar da guerra entre Israel e Irã. Eu sei que você já está cansado disso. Você não quer mais saber de tanta coisa. Estamos vendo um papel geopolítico sem precedentes. De quem? Dos Estados Unidos. E como eu tinha falado do Alasca, lembram que mencionamos o Alasca? Se este mapa, se a profecia de Daniel, a profecia de Ezequiel, a profecia do apóstolo João relacionada ao Apocalipse, eles estão olhando para Gog, o continente, incluindo o Alasca. Obviamente, os Estados Unidos são o reino do norte, do qual as profecias falam. Por isso eu digo, os Estados Unidos estão movendo peças estratégicas respaldadas pelas decisões do Oriente Médio, que estão se alinhando. No cenário exato para o cumprimento da última semana descrita pelo profeta Daniel. Veja, o mundo inteiro, todo o sistema, sem perceber, está empurrando para um pacto global de paz e segurança. A profecia de Daniel 9:27, que é a mais mencionada nestes últimos tempos, mais do que em qualquer outra época, nos fala que falta uma semana final. Mas nós fizemos os cálculos e é uma semana de anos. Ou seja, é um período de 7 anos onde será confirmado o pacto com muitos. Isso é o que a Bíblia nos diz. E quero lhe dizer uma coisa. Não deixe de olhar para a Bíblia, mas olhe para o cenário atual em que estamos. Olhe para o cenário internacional. Está completamente pronto. O cenário está completamente pronto. Para quê? Para que esse acordo se manifeste. Já estamos vendo isso. Mas é aqui que a matemática do céu se torna perfeita. Porque eles têm a matemática, probabilidade, essas probabilidades, taxa de natalidade. Nós temos a matemática do céu. E é sobre isso que eu vou te falar. Você vai fazer operações simples. Por isso, se quiser, pegue um lápis. Pegue uma folha para fazermos operações simples. E você vai se surpreender com o que vai encontrar nesta transmissão ao vivo. Vai se surpreender e vai dizer, pastor, isso é real. Espere. Por isso eu digo para as pessoas que estão aqui, espere. Porque de verdade, eu não vim para te entreter. Não é uma mensagem comum. Eu não venho mais com brincadeiras. Agora eu venho com fatos. Segundo a cronologia bíblica histórica, a humanidade praticamente completou 6.000 anos de história desde a criação do homem. 6.000 anos. Se quiser, guarde isso aí porque vamos precisar. E vamos começar a montar esse quebra-cabeça. 6.000 anos. Certo? Desde que o Senhor criou o homem. Você diz, não, mas é que o homem nos dias da criação, os dias da criação para mim foram 7 dias normais. Que cada dia é simbólico também para mostrar algo a mais? Sim. Por exemplo, no quarto dia de 24 horas, Deus fez o sol e as estrelas, diz a Bíblia. A lua também. No quarto dia, Deus fez o sol. No sexto dia, o homem. Dias normais. Por que, pastor, o senhor diz que são dias normais? O que está acontecendo? Não fique bravo, não fique bravo. Eu vou te dizer. Porque a Bíblia diz, e foi a tarde e amanhã um dia. A própria Bíblia me diz que são dias normais, de 24 horas. A tarde e amanhã um dia. A tarde e amanhã o segundo dia. E no quarto dia, Deus fez o sol.
Mas a Bíblia diz que 4.000 anos depois que o homem foi criado, apareceu o sol da justiça, apareceu Jesus. E de Jesus até a nossa era se passaram 2.000 anos. Por isso eu digo, isso fica interessante. Não quero me adiantar, porque, de verdade, o que aquele cientista disse no ano de 1960 faz sentido. Porque vamos para a matemática do céu. Veja, o plano divino estabelece 6 dias de trabalho, segundo a Bíblia, segundo Gênesis. E, obviamente, aí entram os adventistas para dizer, por favor, respeite o dia de descanso. E todas as suas pregações em uma igreja adventista passam falando sobre o dia de descanso. Assim, nem mencionam Jesus. Isso acontece com os adventistas. Mas agora não vamos ver se você deve respeitar ou não, porque eu tenho milhares de vídeos que falam sobre isso. O plano divino estabelece que se deve trabalhar 6 dias e um dia de descanso. E Deus descansou de toda a obra que ele fez. O homem já governou seus 6.000 anos de dores. 6.000 anos onde existiram impérios humanos. Rebelião. O homem já governou seus 6.000 anos. O que vem agora é o 7º milênio. O número 6, que foi quando o homem foi criado, ou seja, no 6º dia. Inclusive, na Bíblia aparece o número 666, número de homem. Significa que o anticristo não será uma máquina, mas será um homem no início. E depois se transformará em uma imagem criada através de inteligência artificial, de realidade virtual, pelo falso profeta que já mencionamos. Não vamos mencionar de novo, mas preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O 7º milênio. Os 6.000 anos já foram dados ao homem, já era, governou, fez o que quis, se rebelou, pecou, já fez o que quis. Já fez a sua vontade. Mas o 7º milênio, o milênio de Cristo, o reinado da justiça milenar do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, a 7ª dispensação. Se os 6.000 anos já se cumpriram, 6.000 anos no total. Se você contar as genealogias, se você chegar exatamente a 6.000 anos, significa que estamos parados exatamente na linha divisória do tempo. Estamos parados ali. Ali já acabou. Mas você está se perguntando algo. Eu sei que muitas pessoas se perguntam, e eu vejo isso nos comentários. Onde Jesus deixou? A peça ou a pista? Ou o sinal exato de que esse seria? O tempo do fim, onde Jesus deixou isso? Como assim? Ele não nos deixou no escuro, tenho certeza disso. Ele deixou um código numérico impressionante nos evangelhos. Se eles começarem a falar de matemática, eu também vou falar. O Senhor deixou um código numérico impressionante, a matemática do céu nos evangelhos, que revela a duração exata da era da igreja. Estou te dizendo, exata da era da igreja. Antes de voltar seus olhos para Israel, isso mesmo, exatamente como você ouviu. E o que vou te revelar neste momento é para que de verdade você diga, valeu a pena esta transmissão ao vivo. Isso não é só mais uma live, não, isso agora é de verdade. Vamos elevar o nível disso aqui, de revelação. Por isso eu sempre digo, dê um like, não sejamos egoístas. Ao dar o like, você contribui para que o vídeo seja visto por muito mais pessoas. Não só por você, mas por muita gente. E é aqui que eu entro para falar sobre o código oculto de Jesus e a profecia de Oséias, o código oculto de Jesus. Quer saber do que se trata? Vamos aprofundar na palavra? Por isso eu digo, tenha sua Bíblia pronta. Porque sua Bíblia, a que você tiver, de qualquer uma. Revisão, qualquer uma. Interpretação, qualquer uma. Versão da Bíblia, tenha ela pronta. Porque vamos nos aprofundar. Na palavra de Deus, vocês são o povo de Deus. E por isso precisam abrir a Bíblia e escrever essa passagem nos comentários da transmissão, para que as pessoas levem isso em consideração. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 40. É no Evangelho de João 4, 40, ali está. Encontramos um evento que muitos ignoram, muitos mesmo ignoram.
E para mim esse texto é fundamental. Jesus encontra os samaritanos e a gente pensa, bom, os samaritanos, sim, a samaritana, e a gente vê isso, ou a mulher do poço, vê isso como algo normal. Ah, sim. E o que fica na mente das pessoas é que Jesus era um adivinho, e que Jesus adivinhou que ela tinha 6 homens, e que o quê? 5 homens, e que com quem ela vivia não era seu marido. Vamos lembrar que na tipologia bíblica, os samaritanos representam as nações gentias. Por isso, judeus e samaritanos não se davam bem. E por isso os judeus se surpreenderam Jesus falando com uma samaritana. Ou seja, isso não era comum. E por isso ela diz, você sendo judeu me pede água, não podiam se misturar. Por isso representam as nações gentias, aqueles que não eram do povo judeu original. Levando isso em conta. Por isso eu digo, vou devagar aqui, para que as pessoas não digam, não pastor, fiquei mais confuso do que no começo. Não, você não vai ficar. E se já ficar confuso, aí não tem mais o que fazer. Peça a Deus. O texto diz literalmente. O que diz? Versículo 40. Então, vieram os samaritanos. Até ele, a mulher foi dizendo a ele, encontrar o Messias. Ou seja, Jesus. Jesus precisava fazer uma parada ali e falar com uma mulher. E muitos dizem é que Jesus amava todo mundo. Não. Jesus não era qualquer profeta que se movia assim. Só por ir evangelizar. Quando visitou o Gadareno, tinha um propósito. Já expliquei em um vídeo. Agora que visita aquela mulher, vocês acham que ele queria conquistar uma mulher? Não. Cada milagre de Jesus que está na Bíblia não é só um milagre, é um sinal. Que você não se esqueça. Por isso, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, não era para que aquela cambada de dragões comesse e depois fosse embora renegando de Jesus. Não era só para isso. Ali, ele estava dando a eles uma verdade espiritual. Eu sou o pão da vida. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, não foi porque ele era o melhor amigo e tipo, amiguinho. Não, não era isso. Era para dizer a eles, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele deu a visão ao cego, não foi só para curar um cego. Ali, quantos cegos haveria? E não ficou registrado porque o Senhor curou um cego. Não, era para dizer a eles, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará mais em trevas. Você acha que tudo que Jesus fez ali foi ao acaso? Está enganado. Se você lê a Bíblia assim, você me decepcionou completamente. Olhe isso. Então os samaritanos vieram até ele, depois que a mulher saiu dizendo que encontrou o Messias. E lhe pediram que ficasse com eles. Por favor, fique conosco. E Jesus ficou lá. 2 dias. Quantos dias? 2 dias. Jesus ficou lá 2 dias. Lembre-se disso, esses 2 dias. 2 dias exatos. Jesus ficou com os samaritanos antes de partir. Isso não é um dado geográfico aleatório. Eu estudo a Bíblia de uma forma diferente do que o resto do mundo estuda. Eu estudo como a Bíblia diz que deve ser estudada. Aqui está um código profético de máxima precisão e de alerta máximo. De alerta máxima. Esses 2 dias representam os 2000 anos da dispensação da graça. Da era de Pentecostes. Da era da igreja. O tempo em que o Messias tem estendido sua salvação à igreja gentia, ou seja, a nós, as nações do mundo. O que você acha? O que você acha disso? Escreva aí nos comentários. Eu não sei. Se você acabou de descobrir isso agora, não sei. Escreva aí. Ao terminar esses 2 dias proféticos, Jesus deixa as nações, porque a igreja é arrebatada. Ou seja, Jesus fica exatamente 2000 anos. E não é que ele já as deixa. Não, Jesus deixa as nações, as igrejas, a era da igreja. E a igreja é arrebatada. E o que ele faz? Ele retorna. Para onde? Retorna diretamente para o seu povo escolhido. A Bíblia diz isso. Ele ficou lá com eles 2 dias e depois foi para Israel. O mesmo acontece aqui. Por 2000 anos, o Senhor Jesus tem permanecido conosco, através do Espírito Santo nos ensinando, nos transformando, a cultos, a eventos, sobre Jesus se prega a palavra. Mas o tempo acabou. Diga para quem está ao seu lado, o tempo acabou.
O tempo acabou, estamos vivendo tempo extra. A Bíblia diz que o Senhor não retarda sua promessa, como alguns a consideram demorada. Apenas é paciente conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Este código se conecta de forma perfeita com outro código que me dá um profeta. Sabe quem é esse profeta? Você nem imagina. Escreva aí nos comentários. A que profeta vou citar neste momento? Porque este código o conecta. Preciso deste profeta, para que vejam que não é só história. Ele conecta a outro profeta, que é o profeta Oséias. E quero que leiamos Oséias, capítulo 6, versículo 2. Olhe isso. Aqui está declarado com exatidão. Declara com exatidão. E isso realmente é forte. Isso é forte. E eu sei que muitas pessoas vão se estremecer quando lermos isso. Diz a Bíblia: Ele nos dará vida depois de 2 dias. Ele nos dará vida depois de 2 dias. No terceiro dia, Ele nos ressuscitará. E viveremos diante dele no terceiro dia. 2 dias? Ressuscitará? O que é isso? Ele nos dará vida depois de 2 dias. 2 dias o Senhor leva a igreja. 2 dias o arrebatamento. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele nos ressuscitará. Fala do milênio e viveremos diante dele. 2 dias de cegueira parcial para Israel. 2 dias são 2000 anos. 2000 anos. É disso que a Bíblia fala. 2000 anos em que a igreja pregou o evangelho, em que a igreja não endureceu o coração. Os 2000 anos desde a partida e ressurreição do Senhor Jesus Cristo se cumpriram diante dos nossos próprios olhos. Estamos vivendo os momentos finais da Era da Graça. A porta está prestes a se fechar e toda a terra está sentindo o peso dessa mudança de dispensação. Ou seja, o cientista não está totalmente errado. Agora, eu quero saber o mês desse cientista. Não está totalmente errado. Para 2026, uma superpopulação. Para 2026, uma probabilidade. Mas é que realmente estamos vivendo na prorrogação. Já se passaram 2000 anos. Ele disse claramente, o apóstolo Pedro também deixa isso claro. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o apóstolo Pedro está citando o Salmo, escrito por Moisés. Ou seja, o primeiro a dizer isso é o escritor de Gênesis, Moisés. Diz que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quem diz isso é Moisés. Quem confirma, quem certifica é o apóstolo Pedro. E nós, o que fazemos? Nós estamos aí felizes, pensando que vamos viver mais 100 anos, vivendo a vida normalmente, ficando com essas mensagens para nós mesmos, em vez de compartilhá-las. O que está acontecendo? Mas quero falar com você sobre a janela matemática. Me escute bem, já te falei sobre isso e acho que isso ficou claríssimo. Quero falar com você sobre a janela matemática. De 2026 a 2033. Isso é algo louco. O que vou te dizer? E aqui também há um mistério. Melhor. Vou te dizer qual é o mês que esse cientista disse que o mundo colapsaria. O cientista. A Bíblia não disse nada sobre o mês, nem sobre o ano, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas estamos muito perto. Ou seja, esse cientista, não sei, talvez ele tenha lido a Bíblia. Mas o que me deixou pensando foi o mistério de setembro. Você quer saber o mistério? Porque ele diz que será em 2026, em setembro. Obviamente, setembro ainda não chegou. E tem muitos que já marcaram datas, tipo Nostradamus. Então a gente meio que se cansa. Diz não, toda hora falam do fim do mundo e eu já não acredito mais. Tantas datas já passaram. Eu não acredito, mas preste atenção nisso. Vamos fazer a matemática do céu, que destrói qualquer dúvida. Você está pronto? É que é fácil. A matemática do céu são somas e subtrações. Só isso. Os outros lá ficam perdidos, ficam malucos, fazendo experimentos com carbono 14 e tanta coisa. Nós vamos usar a matemática do céu. Pronto? Você está pronto? O estudo científico de 1960 projetou o colapso absoluto do sistema atual para o final deste período, 2026, ou seja, o mês de setembro.
Se tomarmos este ano como ponto de mudança definitivo. Vamos supor que sim. Vamos supor que em 2026, o que esse cientista disse vai acontecer. A mudança definitiva. A mudança de dispensação. Passar da dispensação da graça para a era milenar. Vamos supor isso. Se somarmos ao ano de 2026 7 anos exatos da tribulação que a Bíblia menciona, os 7 anos do governo do Anticristo, que descreve a última semana de Daniel, chegamos exatamente ao ano de 2033. Preste atenção. Estamos fazendo isso, levando em conta o dado científico e acrescentando a semana 70 de Daniel, que é 7 anos do governo do Anticristo. Mas a pergunta é a seguinte: e o que tem de especial o ano de 2033? O que esse ano tem de especial? O que está marcando este ano? O que o ano de 2033 tem de especial? Veja, marca exatamente 2000 anos. Desde a crucificação de Jesus, exatamente 2000 anos. A ressurreição e a ascensão. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, no ano 33, depois de Cristo. As datas coincidem de maneira milimétrica. Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou e ascendeu. No ano 33 depois de Cristo e em 2033 depois de Cristo, se completam exatos 2000 anos, que são os 2 dias que menciona Jesus, que ficou. E os 2 dias que menciona Oséias. É que são 2 citações bíblicas. As que são mencionadas são 2 citações bíblicas. São 2 citações bíblicas. Ou Oséias. Isso é o que eu quero. Por isso eu disse, fique até o final, antes de tirar suas conclusões e antes que você se perca, dizendo, ai, mas o que aconteceu aqui? Preste atenção nisso. Ou seja, se for assim, faltam dias. Faltam dias. Faltam dias. Se for assim, faltam dias. As datas encaixariam milimetricamente. Mas o mais impactante, você está prestes a ouvir. O que mantém em alerta máxima teólogos, cientistas, filósofos, analistas, judeus, messiânicos? É o que afirmou este cientista, que vem aí um colapso populacional e planetário. E que isso, obviamente, ele relaciona isso ao mês de setembro. Mas aqui está o extraordinário. O que acontece no calendário de Deus no mês de setembro? O que é que acontece no mês de setembro no calendário de Deus? Vou te contar uma coisa que aconteceu no mês de setembro para que você não se prepare. Não para o dia 24 de dezembro, mas sim para setembro. Foi em setembro que Jesus nasceu. Jesus Cristo nasceu em setembro. Em setembro são celebradas as festas solenes do outono, quando eu digo as festas solenes do outono. Também existem as festas da primavera, as festas solenes do outono. E quero lhe dizer que faltam 3 festas que o Messias também vai cumprir. São as 3 festas do outono, que são celebradas em setembro. Preste atenção nisso, de verdade, não se desconecte disso, porque isso é primeira vez que você vai ouvir isso. Especialmente, entramos em Yom Teruah. Yom Teruah. A festa das trombetas. Destaque setembro. A festa das trombetas. A escatologia bíblica nos ensina que assim como Jesus cumpriu as festas da primavera de forma exata em sua primeira vinda, ele as cumpriu totalmente. Morreu na Páscoa, certo? Foi sepultado nos pães asmos. Isso é claríssimo. Ressuscitado nas primícias, o derramamento ou a festa de Pentecostes. É o derramamento do Espírito Santo. As festas de outono. Preste atenção nisso, porque as festas de outono
marcam os eventos do fim do mundo e o arrebatamento da igreja. Faltam 3 festas para se cumprirem. Quais são? As festas de outono. Sim, mas quais são? As festas. A festa das trombetas. A festa dos tabernáculos. Eu irei preparar morada, que é a igreja vivendo os 7 anos, no céu, enquanto a terra está passando pela grande tribulação. E a festa da expiação, e o Messias também vai cumpri-las. Mas isso é mais alarmante. Veja, a trombeta está pronta para soar? A festa das trombetas. A isso somamos os impressionantes sinais macroscópicos, exatamente como você está ouvindo. Das luas de sangue consecutivas que têm aparecido em dias festivos sagrados. Agora, nos lembrando que o sol se converterá em trevas, segundo a Bíblia, que a lua se tornará em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia diz isso. Então sabemos perfeitamente que as Escrituras dizem, Mateus 24, versículo 36, que o dia e a hora ninguém sabe. E eu acredito no que Jesus disse. O dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus. A Bíblia sabe disso, mas somente o Pai. Jesus deixou isso muito claro. Não estamos marcando o segundo exato, mas o próprio Jesus nos ordenou conhecer as estações e conhecer os sinais. E é isso que estou fazendo com este vídeo. Todos os sinais estão gritando para nós. O tempo acabou. O tempo acabou. O tempo acabou. O tempo, não estou te dando uma data. O pastor acabou de dizer que em setembro. Não, o cientista disse isso. A Bíblia diz isso. Tire suas próprias conclusões. Diga você o que está acontecendo. Igreja, audiência que houve de todas as partes do mundo, da Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Honduras, Guatemala, Chile, de todos os lados, Venezuela, México, Estados Unidos, Espanha, Itália, de onde for, se eu não mencionar um país, todos os países que possam me ouvir, todos, os países que nos ouvem. Isso é o que está acontecendo. Não precisamos de um grupo de cientistas de 1960 que nos diga, através de probabilidades matemáticas, que o planeta vai colapsar. Em 2026, não precisamos disso. Sabemos que o fim está próximo, não pela ciência. A ciência está apenas alcançando o que o Espírito Santo já havia revelado aos santos profetas milhares de anos atrás. Milhares. Aos profetas antigos. A ciência só agora está reagindo à Bíblia. Eu venho dizendo isso há muito tempo. E eu não sou cientista. E eu não fui queimar as pestanas lá nas universidades prestigiadas, nem com microscópios, nem macroscópios, nem nada dessas coisas. Com a Bíblia na mão, venho dizendo para vocês, mas as pessoas preferem acreditar no cientista. Então acredite no cientista, mas aqui eu sou mais preciso com a Bíblia. Eu não tenho medo do que o cientista diz. Eu fico em alerta máxima com o que a Bíblia diz. Porque Nostradamus também disse coisas. Deus te abençoe. Peregrina, muito obrigado pela sua doação. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado a todas as pessoas que doaram no PayPal. Obrigado a todas as pessoas. De verdade, o ministério presencial a cada dia está se multiplicando. As igrejas a cada dia se multiplicam. E nós, através desses recursos, também financiamos, ajudamos. Viajamos para apoiar outros pastores e outros ministérios. Olha o que Jesus disse claramente. Em verdade vos digo, e isso é o que, digamos, vamos dizer assim, isso é forte. A ciência só agora está reagindo ao que o Espírito Santo já havia revelado. O sistema econômico, ambiental, moral, político deste mundo já não aguenta mais. Está chegando ao seu clímax profético. A palavra do Senhor é imutável. E ela se cumpre acima de qualquer governo, de qualquer ciência humana. Vai se cumprir. Não. Eu não tinha dito isso no início, porque sempre deixo o melhor exatamente para esse momento. Mateus 24, versículo 34, também é algo ao qual devemos prestar muita atenção.
O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Eu venho dizendo a vocês, tem pessoas que dizem, vários pastores, inclusive os pastores apóstatas, já estão dizendo isso. Não sei, será que o Senhor está os convencendo? Eles estão dizendo a mesma coisa. Ouvi vários dizendo. Ouvi vários pastores dizendo isso. Também ouvi as testemunhas de Jeová dizendo algo parecido. Somos a geração do fim do mundo, do juízo final. Eles colocam outro misticismo para chamar a atenção. A geração que viu o florescimento de Israel. É isso que eles querem dizer. Israel floresceu no ano de 1948. E eu sempre pergunto para eles, sempre que tenho a oportunidade, eu sempre pergunto para eles, em que ano você nasceu? Há pessoas que nasceram em 1948. E se me inscreverem aqui, que há pessoas que nasceram em 1948 e estão vivas. Assim como o Senhor diz. Eu não sei porque as pessoas não viram esse vídeo. Eu digo que é um dos melhores. O livro, o de Matusalém. O Código de Matusalém. E eu aprendi isso, experimentando, com alertas que chegam, às vezes, de repente, por imprudência ou por distração. Tira o carro, bem no meio do rodízio, e colocam um prazo para você. E dizem para você, se não pagar em tantos dias, vai dobrar o valor. Aqui acontece assim, aqui na Colômbia é assim. E a gente fica olhando, quantos dias faltam? Dias vigentes, o prazo é de 8 dias. Se eu não pagar nesses 8 dias, e vai dobrar o valor para mim, o prazo é de 8 dias. E a gente começa a contar, e começa a se mexer e a se agitar. Deus disse a Enoque, através do seu filho, disse para ele dar esse nome ao filho dele, Matusalém, que significa que quando ele morrer, virá o dilúvio. Então Matusalém, desde que nasceu seu filho, começou a caminhar. Enoque, desde que nasceu seu filho, começou a caminhar com Deus. Antes, ele vivia como qualquer um. Se para o pastor, como sabe, não é que a Bíblia me diz, eu só digo que a Bíblia me diz que ele não andou com Deus por 300 anos. Quantos anos viveu Enoque? 365. E os 65 dias? Eu digo que ele viveu como qualquer um, porque a Bíblia só registra que ele andou com Deus por 300 anos. E por quê? Porque Deus lhe deu um marco temporal. Um marco temporal. Aqui. Se alguém receber outra multa naquela semana que não pagou, bom, eu não sei, talvez nem vá me inscrever aí, mas pastor, as leis dizem que sim. Não, não, não. É só um exemplo que estou te dando. Não vá se meter na política da Colômbia, nem vá pesquisar sobre multas, por favor. Se ele receber outra multa logo em seguida, podem cancelar a carteira de motorista dele. Então a gente pensa, não, nesses 8 dias, talvez eu deixe ela guardada no carro. É só um exemplo que eu estou te dando. A mesma coisa aconteceu com o Enoque. E nós viemos dizendo isso. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Desde já, você tem que ver isso. Escreva aí para mim, nos comentários. E você que assistiu a este vídeo, volte. Volte, porque o primeiro comentário que alguém me escrever, de alguém que nasceu em 1948, eu vou fixar. Eu vou fixar nos comentários. A primeira pessoa que me disser, eu nasci em 1948 e estiver viva, eu vou fixar lá, para que você volte só para ver o comentário. Porque esse comentário também é uma marca de tempo. Esse comentário que alguém me disser, sim, pastor, eu nasci em 1948. O que você acha? E nasci exatamente na data. Aí seria mais louco. Em 7 de outubro de 1948, eu digo, uau, você nasceu no mesmo dia que Israel se tornou uma nação, a geração que hoje vê os sinais, na terra, no sol, na lua, nas estrelas. É a geração que vai presenciar o cumprimento final de todas as profecias bíblicas. Se morrermos antes, bem, já era. Tivemos que partir, mas somos a geração. Não podemos ficar de braços cruzados, assistindo às notícias, como se nada estivesse acontecendo. Não podemos. Isso é um alerta máximo de santidade, oração e pregar com urgência. Você diz, mas pastor, como eu prego? Compartilhando essa mensagem em massa. Compartilhando isso em massa.
Se você sente no fundo do seu coração que o Espírito Santo está te despertando através desta mensagem, não ignore esta palavra. Aliás, olhe todas as pessoas que estão conectadas e ainda não deram like. Você sabia que quando você dá like, compartilha essa mensagem com pelo menos 10 pessoas? Quando você dá o like, você compartilha essa mensagem com pelo menos 10 pessoas. Por isso eu digo, este é um chamado para compartilhar com urgência, para que a palavra não fique presa. Se você sente lá no fundo do seu coração que o Espírito Santo está te despertando através desta mensagem, não ignore esta palavra. Se você está aqui hoje, eu te incentivo, se você ainda não se inscreveu, eu te incentivo a se inscrever e ativar o sininho de notificações. E compartilhe este vídeo amplamente. Compartilhe este vídeo amplamente. Fique atento, o Rei está vindo, o Senhor vai voltar. São muitas as coisas que eu já te disse. São muitos os vídeos em que venham anunciando isso. A ciência diz uma coisa, mas o que a ciência faz talvez seja ter lido a Bíblia antes e começar a fazer os cálculos e dizer, você está certo. Vamos ver, vamos fazer isso com a taxa de natalidade. Ah, claro, para 2026 vai haver um colapso, vai haver fome. Não é necessário fazer esses cálculos, basta simplesmente ler a Bíblia. Pronto, espero que o vídeo tenha ficado claríssimo. Por favor, a toda a minha audiência, estou pedindo algo simples para vocês para fazer. E baixe esse aplicativo chamado Telegram. Telegram é fundamental. Seu WhatsApp pode ser hackeado, pode ser apagado. Você pode trocar de número de telefone. Mas com o Telegram isso não acontece. Você não perde seus dados, nem as notificações, nem se você estiver no nosso grupo. O único que compartilha ali sou eu. Não se assuste, não é um grupo onde todo mundo fala. Não, nem todo mundo fala. Ali sou só eu compartilhando. É um grupo onde compartilho todas as notificações para que vocês possam participar das lives. Então baixe o Telegram, por favor, agora mesmo, e nos procure como Leão de Judá, Oscar Rivera. Nos procure como Leão de Judá, Oscar Rivera, e você estará lá. Pronto, e você estará lá. Então, lembre-se, volte para ver o comentário, porque eu vou fixá-lo. Das pessoas, eu sei que vão ter várias, que nasceram em 1948. Várias que nasceram e não morreram. Quando a última pessoa dessa geração falecer, melhor, vou terminar este vídeo sem palavras. Com relação ao tema, mas vou deixar este vídeo aqui para você, de verdade. Este é um dos melhores vídeos sobre profecia desde Gênesis até mesmo a Enoque. Deus lhe mostrou a segunda vinda, não o arrebatamento. A segunda vinda, não. Enoque experimentou o arrebatamento. Mas o Senhor lhe mostrou. A segunda vinda. Ou seja, Apocalipse 19:20, ele mostrou isso a Enoque, sendo o sétimo depois de Adão. Ou seja, a sétima geração depois de Adão. Olhem, e também falo que Enoque conheceu Adão. Eles se conheceram. Quanto tempo eles conviveram? Bom, muitas outras coisas. Por isso, eu te incentivo a assistir. Este vídeo é claríssimo. Este que está aqui, o que estou te mostrando. Assista e até o final também, porque você vai aprender algo muito, muito poderoso. Que Deus te abençoe.